Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin2Biz, você já sabe, uma vez por mês, nós nos reunimos para tratar especificamente sobre o mercado de jogos eletrônicos, a bilionária indústria dos videogames. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing business, e nesse episódio do Coin2Biz trazemos mais uma vez nosso amigo Alexander, o Sander. Meu amigo, seja bem-vindo de volta a mais um episódio do nosso podcast, o Coin2Biz. Valeu, obrigado, Bruno, por de novo convidar aqui para o podcast. Sinal que o pessoal está gostando do que eu estou falando, né? Senão eu já teria levado pedrada. Verdade, verdade. Até então, nenhuma crítica. Sander, nós estamos aqui hoje para, na verdade, fazer um segundo round, né, de um papo que a gente teve no início do ano, que a gente falou sobre Microsoft, sobre a estratégia, sobre a expansão do Xbox Cloud, da expansão da Microsoft como um todo. O nome do episódio era Quem Consegue Segurar a Microsoft, lá no início do ano. Está aí disponível para quem quiser ouvir ou assistir a esse episódio, que também está em vídeo no YouTube. E aí agora a gente volta para falar sobre o contra-ataque da Sony e o que a galera já está chamando por aí como a nova guerra dos consoles, né? Lá nos anos 90 a gente teve Sega versus Nintendo, um embate épico, e agora o mercado está olhando para isso e está entendendo que Sony e Microsoft entraram de vez numa rota de colisão, mas essa rota de colisão já estava aí, meio que desenhada, né, E já estava Sander? desenhado. Na verdade, em janeiro a gente tinha conversado sobre isso e mais ou menos eu tinha falado que a tendência da Microsoft era expandir muito, cada vez mais o canal dela digital, né? E Sim, tirar o foco dos consoles. Primeiro por conta do fator dos semicondutores que estava em complicação, né, devido à pandemia, né? verdade. Continua ainda complicado a parte de semicondutores, deu uma melhorada, mas ainda estamos em uma certa, vamos dizer assim, terceiro round da pandemia, né? Com a China ainda fechando alguns postos, com alguns problemas pontuais por lá, e tiveram alguns problemas também em relação à seca, né, que lá foi muito intensa, e isso Sim, verdade. prejudicou bastante a produção de microchips Não e foi só a semicondutores, né? pandemia, né? É, Foi um a conjunto iminência, de fatores, né? a Tem guerra da episódio do Talk to Ucrânia Biz também, Tech sobre isso. isso, então, a guerra da Ucrânia também afetou, a possibilidade de guerra da China com Taiwan, então várias coisas que afetaram a produção de semicondutores durante esse ano, né? E aí você tem uma corrida, houve uma corrida do fornecimento do digital, né? No início do ano, com o aquecimento desse mercado. O que agora está fazendo uma tendência é corrida contrária, mas esse assunto para outro vídeo, né? Para outra Uhum. conversa. A gente está vendo agora os layoffs em massa de empresas de tecnologia, né? Sim. Porque Microsoft toda a também base teve alguns cortes, né? Microsoft também teve, teve teve, alguns cortes. E, teve e, e sim. tem, e tem um player a menos no mercado de streaming de games, né? Que o Stadia já anunciou que Já, vai encerrar o serviço. Acho que ainda está online, né? Mas já tem a data estabelecida. Agora eu não vou lembrar de cabeça, daqui a pouco a gente confere aqui, mas já tem vai a para data mais um para dos produtos do Google encerrados, né? que tem um portfólio extenso, né? Acho que o Google é mais Sim. famoso pelo portfólio de produtos que são encerrados do que necessariamente pelo portfólio de produtos que foram um grande sucesso, né? Talvez o Google nas suas plataformas, o próprio buscador, YouTube, né, e outras coisas, seja um sucesso inquestionável, mas quando ele vai para outras Sim. searas, aí tem um grande histórico aí. Lembra daquele Google Plus, né, que tentou ser uma rede social lá do Google? Aquele foi icônico, né? Mas tem uma série de Uhum. outros, Google Wave, se Orkut. for puxar o próprio Orkut. Mas o Orkut, porque chegou no seu declínio, ele chegou no seu momento, né? O Orkut eu nem botaria Uhum. nessa conta, mas teve seu ponto alto. Agora tem outros aí, uma série deles que nunca tiveram o seu ponto alto, né?
O Uhum, próprio, sim, sim. o próprio, como é que ele chama hoje em dia aquele bate-papo pelo Gmail? É o Gtalk, mas O Google Talk agora é chat, né? mas já teve N outros nomes e nunca emplaca aquilo ali, e você nunca sabe o que eles querem fazer de fato com aquilo. Uhum. Então, assim, Então, agora tem o Google Business, né? Que você tem, que chama Business One, né? E você tem várias plataformas de business que você pode colocar lá dentro. Embora eu acho que estejam tentando concorrer com a Microsoft nesse sentido também, com o Office sim, 365, contra o Office sim. 365, Já e queriam há Teams muito e outras tempo, coisas, né? né? Há Isso. muitos anos já que eu vejo empresas que adotam a suíte de aplicativos ali do Google, que é até interessante, é um pacote bem interessante. Eu acho que talvez a Microsoft tenha uma força de vendas aí melhor, mais agressiva. E assim, eu já assinei o Google One ali, aquela solução, não para Uhum, business, mas a solução para pessoa física. E uhum. eu achei bem confuso, assim, principalmente a parte do Google Exato. Drive. A parte do Google Drive não funciona. Me desculpem, eu até uso hoje em dia, mas eu tenho uma solução só de 200 GB, só para o dia a dia, tá? Mas Uhum. de verdade, pessoal do Google que estiver nos assistindo, a parte do Google Drive não funciona. Então, assim, Então, em comparação, aí eu já que... usei os três, tá? Só para deixar É. claro, assim, que eu já tive a conta no Dropbox, já tive a conta no OneDrive, também da Microsoft, e de longe, assim, o OneDrive e o Dropbox é imbatível, mas o OneDrive também é muito Uhum. melhor que a solução do Google Drive, A então acho que integração tem que o OneDrive problemas aí. permite fazer com o computador, né, que você coloca basicamente uma pasta local, ele já faz o backup automático. Eu usei muito isso daí para fazer backups automáticos de muitos documentos que eu tenho, né? Eu Então, eu usei já fazia também, backup direto para lá e nem me sim. preocupava. Eu nunca me preocupei, na verdade. Coloquei dentro da minha pasta e fazia sincronismo. Mas uma coisa que, inclusive, afeta diretamente a indústria de games, né? A Microsoft sempre prezou por uma coisa que os outros tentaram fazer melhor, e a única que talvez tenha melhorado um pouco assim em relação à usabilidade, né, que é o UX, né, User Experience, foi o Mac com o iPhone, fazendo o touch do iPhone, lançando isso aí primeiro, né, e uma UX muito mais poderosa do que as outras, tá? Mas a Microsoft sempre prezou, ou na verdade ela lançou e treinou primeiro seus usuários em cima do UX dela. Não que o UX da Microsoft original seja da Microsoft, mas foi lançado pela IBM lá atrás, né? Antes mesmo até pela Xerox, depois histórias, né? Assistam Histórias, aquele filme histórias. lá, Piratas do Vale do Silício, excelente. Isso, excelente, conta bastante disso aí. Um pouquinho dá uma fantasiada, mas ele tem umas coisas legais ali. Mas Normal, normal. isso afeta diretamente também a indústria de games, né? Interfaces complicadas, processos complicados de instalação de games, de você simplesmente começar a colocar alguma coisa e sair jogando, traz, por exemplo, uma justificativa que, por exemplo, hoje se vende tanto Nintendo, muito mais Nintendo do que se vende os outros dois consoles, tanto da Microsoft quanto da Sony, né? Inclusive, é digno de nota que Nintendo Switch já ultrapassou o Nintendo Wii no ranking dos consoles mais vendidos da Nintendo. O Nintendo Switch agora eu acho que ele só perde para o DS, não é isso? Eu tenho alguns Isso. números aqui que a gente pegou aqui do site VG Charts, e aí números apurados até 5 de novembro já estão um pouquinho desatualizados, mas assim, pouca coisa. Então, Nintendo Switch já tinha acumulado aí praticamente 115 milhões de unidades vendidas, enquanto o Nintendo Wii chegou a 111 milhões. Na verdade, ele ainda está atrás do Game Boy também. O Game Boy Sim, que tem foram 119. 119, isso. Mas sim, Uhum. tudo indica que ele vai bater o Game Boy aí até algum momento do ano que Porque ainda está vem. em começo de vida, né? Quer dizer, tem meia vida, vamos dizer, Meia que o vida, Nintendo Wii. pois É é. meia vida de console, né? Eu não lembro agora É, quanto tinha o DS, tá? Mas eu não duvidaria, se eu não me engano, acho que o Nintendo DS são em torno de 140 ou 130 milhões de unidades. Então, uhum, eu não me espantaria se o Nintendo Switch até o final da vida, se a gente tiver certo na nossa análise, que ele está no meio do ciclo, na metade do ciclo, então eu acho que ele bate ainda até o DS. O Sander vai se tornar o sim, console mais vendido da Nintendo. exato. E aí, assim, quem que está correndo por fora nessa corrida aí?
É a Nintendo, né? Ela está no topo dessa corrida, não está correndo fora, ela está no topo dessa corrida. Tá na E aí você dianteira ali. fala, está na dianteira. Aí você fala assim, poxa, mas o sistema X, né? Vamos colocar assim, sistema X, que é da Microsoft, né? Os X da vida, né? Eles estão em último lugar. Mas, sempre tem um mas, Sim, né? O mas deles é que eles agora podem rodar o seu sistema X em qualquer X celular. E aí surgem novas possibilidades aí de negócio que talvez o número de consoles não reflita exatamente a quantidade de serviços vendidos no Game Pass. exato. Inclusive, São naquele vendidos, episódio, você já tinha passado números impressionantes, assim, do faturamento da divisão Xbox, e a gente tinha ali uma estimativa do quanto aquilo era uma contribuição diretamente do Game Pass, né? sim, exatamente. A participação do Game Pass no, no mercado de games, ela hoje ultrapassou a marca de 3 bilhões de dólares, né? Não, 3 bilhões de dólares. Então, assim, acho que eu vou consultar o número correto, mas é muito maior do que isso, até. E, o Sander, agora a Sony reagiu, e até algo que a gente conversou também nesse episódio, a Sony reagiu incrementando ali a sua PlayStation Plus. Inclusive, eles deram um novo subtítulo ali para ela, para dizer assim, agora é um concorrente à altura do que é o Game Pass, do que o Game Pass se tornou. Até porque, Uhum, falando de user experience, a Sony sempre foi muito criticada, não é, em relação a tela ali, a interface da PSN, sempre sim. foi um negócio que os usuários caíram de pau. E a Sony lançou esse serviço, você naquela ocasião já tinha jogado a letra, olha, a Sony não tem condição de, nesse ano, 2022, reverter o quadro, ela vai lançar o Uhum, serviço, mas não vai ter servidor suficiente, blá blá blá. E me parece que a tua análise estava perfeitamente correta, né? A Sony lançou o serviço, mas a gente não viu. Ah, tá, ok, lançaram. No início do ano tinha um codinome, acho que era Projeto Spartacus, não era isso? E uhum, mas ninguém ouve falar muito do Spartacus. Se foi lançado ou não, se está funcionando ou não, parece não ter feito grande diferença, embora o número de PlayStations vendidos tenha aumentado, né? Isso de fato aconteceu. Então, em termos de venda de hardware, a Sony acelerou, como também era uma previsão dos analistas no início do ano. Talvez porque exato. o número de consoles disponíveis agora esteja maior, por conta de ter abrandado a crise dos semicondutores. Uhum, sim, exatamente. Então, eu falei para vocês assim, e acho que eu repito até, porque a princípio a Sony precisava investir em data centers muito parrudos, né? E instalar data centers muito parrudos necessitaria, se eles não estão fazendo isso fisicamente, necessitaria em fazer parcerias. E que talvez as parcerias não fossem interessantes para ele, como parcerias seriam ou com a Amazon, que já tem sua base instalada, ou com a própria Microsoft, né, que também tem sua base instalada. Há anos a Microsoft vem trabalhando nos seus data centers, né? Há anos ela vem oferecendo o serviço em nuvem. Depois que ela acordou para que o futuro realmente estava na rede, eles começaram a investir pesado na parte de cloud. Tanto é que hoje o Azure ele é um dos clouds mais vendidos no mundo. Aí você tem a Amazon, que está ali páreo, né, pareando com ele, e depois vem o Google Cloud, né, que estão sendo pareados. Mas a infraestrutura do Azure é muito grande. E dali para ele falar assim, tá, peraí, se eu investir mais X milhões de dólares em data centers que eu consiga colocar várias placas de vídeo, renderizadores poderosíssimos de 3D nesses locais, e fazer uma distribuição via streaming do game. Qual que seria o tempo de resposta? E começaram a fazer esses exercícios, um tempo de resposta online dos controles a serem reproduzidos e transmitidos por streaming. Conseguiram fazer uma compressão de dados absurda, conseguiram fazer uma compressão de informações absurda para que o tempo fosse muito real time na hora que você manda o controle, e eles lançaram o Game Pass
com sua versão beta online. Ultimamente, você tem conseguido jogar até com controles virtuais no celular, certo? Então, isso é um diferencial muito grande. Isso é Pra você ter uma incrível, ideia, né? É o incrível. Game Pass hoje ele tem 25 milhões de assinantes válidos, a $15 a assinatura. Isso, no ano, representa 4,5 bilhões de dólares. É, Compensou eles terem investido meio bilhão sim. para fazer os data centers, né? Para fazer investimentos em data centers. E esse número de meio bilhão é uma estimativa, tá? Não é uma coisa factível ou que tenha pesquisado, mas considerando os preços e como seriam feitas as transmissões e o processo de desenvolvimento, eu considero que esse valor seja razoável, né? Nesse caso, Com para você certeza. colocar uma receita de 4,5 bilhões, ainda no potencial de crescimento de clientes na ordem de... Hoje tem 25 milhões. E a gente está falando de que existam mais de 12 bilhões de celulares no mundo. Tem mais de um celular por pessoa no mundo, Sim, certo? sim, sim. Considerando uma regrinha básica aí de colocar num fator bem pessimista, se você pega aí 5% só, né, desse montante, então se você tem 12 bi, né, vezes 0,05, você tem aí 600 milhões de celulares que podem vir a ser clientes, Não, né? 600 milhões a, de potenciais clientes. a gente poderia até usar uma outra lógica, né? Se o mobile movimenta, sei lá, pelo menos 60 bilhões ao ano, quanto disso não poderia Uhum. passar para o colo da Microsoft, né? Quantos Sim, por a gente cento está disso? falando aqui, ó, só de uma visão pessimista, 5% são 108 bi É, ao ano, pois é, de dólares. numa visão pessimista, né? Numa Uhum. visão pessimista. Agora, ô Sandra, outra que se calou também, eu nem quero ficar falando muito disso, porque assim, ela não fala há meses, é Netflix, né? Até então vinha, vamos anunciar, vai ter a divisão de games, e hoje em Uhum. dia não fala nada, sequer faz anúncio, enfim, tá. Parece que o processo está parado ali, eles estão esperando para ver cair alguma coisa do céu para ver o que eles vão fazer da vida, né? Eu vou colocar uma coisa assim que talvez balance um pouquinho, tá? Eu vi esse movimento do crescimento de investimento, tanto em games quanto em streaming, crescer muito forte nos anos 2019, 2020, 2021, certo? Cresceu absurdamente, foi um crescimento muito grande. Mas esqueceram de prever que a pandemia acaba. Sim, sim. E aí, agora, com a pandemia acabando, ou diminuindo, os eventos presenciais começam a aumentar. Eventos presenciais, esse garotos, continue usando máscara, continue tomando suas vacinas, bonitinho, porque eu e minha esposa fomos num show e estamos gripados. Então, não se descuidem. É importante se cuidar. Mas, enfim, voltando ao nosso assunto, né? Os eventos presenciais começaram a tomar forma. E as pessoas estavam com saudades desses eventos presenciais. Então, é normal que a demanda caia. Com a demanda caindo, você não vai ter a necessidade de tantos profissionais voltados para a área online, né, como tinha antes. Então, e aí a Netflix entrou na mesma onda. Elas queriam fazer investimento e eu acho que acabaram esquecendo de que a pandemia acaba. Ou pelo menos ela diminui o seu impacto inicial. Não E acha aí também que, as... o Sander, será que essas empresas, e acho que orientadas muito ao capital especulativo, elas não estavam com previsões talvez otimistas demais? Porque assim, parece que a coisa está sempre agora, né? Antes era a casa do bilhão, agora as expectativas às vezes estão na casa do trilhão. E não tem mercado para isso tudo, né? Aquilo fica naquela especulação, ok, tem um sobe e desce normal do valor das empresas na bolsa, mas até Aham, que ponto essas empresas conseguem manter as expectativas desses investidores num nível tão alto? Porque em algum momento a coisa se torna inviável. E eu acho que esse sim. choque de realidade que está havendo agora. Porque eu até É, entendo sim que mas aí a é aquela... demanda diminui, mas para uma empresa como a Netflix, ela já estava eu entendo que ela já estava no seu ponto ótimo ali, que agora
vai ficar cada vez mais difícil ter mais assinantes, até porque ela tem concorrente, que antes também ela não tinha, Sim, né? sim. Ela nadava de Um concorrente de braçada aí. peso, né? Concorrente de Concorrente de peso. peso, pô. Concorrente Mas de também peso. tem aquele caso da análise de marketing, né? Que você sabe bem, né? Que você tem o lançamento, a ascensão, o topo, né? Que é o momento ótimo, e depois o E declínio. depois o Você natural chegando já... declínio. Você tem que fazer Isso. alguma coisa ali para Se impedir, você né? não mudar o produto, se você não desenvolver um novo produto, né? No caso Netflix, os produtos dela são os filmes, são as séries. Agora, o Sander, de qualquer maneira, a gente viu aí que no caso dos games, as empresas passaram durante a pandemia, mesmo com a questão da crise dos semicondutores, a galera bateu recorde de vendas aí. Então, a Uhum, Microsoft nunca vendeu tanto Xbox em tão pouco tempo. Se eu não me engano, Sony com o Play 5 também bateu recorde uhum, em relação proporcional ao tempo de venda, né, o tempo de lançamento do aparelho. Então, assim, com toda a problemática, eles bateram recorde. A grande questão agora no meu entender, é que a gente tem um novo modelo, é uma nova perspectiva de como esses negócios vão ser tocados. E aí, até um artigo que eu vi aqui, que eu mandei para você o link, eu não lembro agora qual desses, mas que fala da questão de modelo de negócio, que a Microsoft estaria adotando um modelo de negócios gamer-centric, né, centrado no gamer, enquanto uhum, a Sony ainda estaria no modelo device-centric, centrado ali exato. no hardware. E Uhum, eu acho que é isso que está assustando, né? A Sony muito preocupada com o fato da Microsoft ter comprado a Activision e de repente Call of Duty, embora eles tenham dito que não, que vai continuar, mas a gente sabe que não vai, né? Vai ficar aí uhum, mais um meio termo, vai ficar nesse mais ou menos, mas uma hora eles vão acabar tirando. A hora que ninguém estiver mais prestando atenção, eles vão sai do catálogo e acabou. e E, acabou. Sim, exato, e a Sony está muito preocupada com isso, mas isso, na verdade, no meu entender, um dado legítimo do jogo, como se ela já não tivesse feito parecido em outros momentos. Né? Mas exato. e aí, será que a gente vai mudar agora, mesmo nesse momento, esse modelo da Microsoft centrado no usuário? É o que vai prevalecer no curtíssimo prazo? Será que a Sony tá fazendo alarde demais por pouca coisa? Por que a Nintendo não se preocupa, não é? A gente, óbvio que eu sei a resposta, por que a Nintendo não se preocupa, mas por que ter ou não Call of Duty pode ser tão impactante para um modelo tão sólido quanto o da Sony? Então, será que a galera está perdendo um pouco do senso, assim, ou de fato o problema é preocupante? Se eu tirar hoje Call of Duty, o baque para o sistema PlayStation é um baque fortíssimo que a Sony pode não se recuperar disso. Efetivamente, assim, o COD é um jogo de nicho, né? No nicho de FPS, né? Que realmente, se for retirado do catálogo da Sony, pode impactá-lo. Mas existem vários outros ali. Porém, a Microsoft já fez acordos com a Electronic Arts, né? Já fez acordos com a Bethesda, já fez acordos com... Então, ela está trazendo bastante força, né? Visando justamente atender os mais variados tipos de público dentro de um nicho de user-centric, voltado para o user-centric. Algo parecido que você já viu com uma outra empresa de entretenimento chamado DY, aliás, DISNY, Ô Sander, pode fazer, porque a gente não tem pode falar da patrocínio de Disney, ninguém mesmo. tem passando Então exato, não. da Num Disney. podcast de negócios não vamos ficar com Não vai esse ferir ninguém, né? pudor, esse falso É, pudor comercial aqui de não vamos fazer então, propaganda. tá, vou falar, não, vou falar melhor da Vamos Disney. falar. Aqui é um podcast de É igual a negócios. Disney A que gente ela tem que tem, falar. que o CEO já falou que o plano de negócio deles está em 99% das casas, dos lares no mundo, né? Também assim, vamos combinar, né, Sander, que a gente está numa fase de CEOs extravagantes, para dizer o mínimo, né? Exato. Nem vou entrar no tema Elon Musk, Twitter, porque para Aham. mim esse camarada está fazendo uma porção de imbecilidades, uma atrás da outra. E, assim, acho que, obviamente, estar em 99% dos lares
Então, estar em 99% dos lares envolve você ter É diversão jocoso, né? Isso é uma infantil, piada, isso não é para ser levado a envolve você ter sério. novelas, envolve você ter várias coisas, inclusive até pornografias. É, e envolve, envolve, na verdade, você tá com um ecossistema ali extremamente robusto de soluções em streaming, né? O E que vai muito difícil você, além do Disney, que a gente sabe que eles têm lá outras plataformas. tá sendo difícil de controlar, por exemplo. Como é que eles vão controlar o Deadpool, sendo o cara que quebra quatro paredes e faz as bestagens que ele faz? É, mas eles já têm, eles são donos do que mais? Da Hulu, da ESPN, né? É. Do que mais que Uhum. eles são donos? Tem uma opção de Star coisa ali que Plus, eles são donos. Star Plus, Fox, e assim vai. Né? É, Então, assim, ele tem bastante participação, né? Tem um market share gigantesco. E no caso da Microsoft, ela também está buscando esse market share. Você só tem que tomar cuidado para não cair na lei do antitrust, que aí você acaba sendo obrigado a vender algumas empresas. Embora, sim, ainda não se justifique que a Microsoft esteja caindo no antitrust, né? Porque existem muitas desenvolvedoras e a Sony mesmo tem o seu próprio departamento de desenvolvimento de software, né, de games, que são extremamente competentes em relação aos games da Sony são belíssimos. e também até assim, em termos de hardware, a Microsoft não estaria sendo nenhuma ameaça, não é nenhuma ameaça, e aparentemente não vai ser, porque a Sony continua vendendo mais do que a Microsoft. Uhum. E em termos de assinantes também, Game Pass, ainda o número é pequeno, né? Teria que ter muito mais É, assinantes para isso ser considerado assim, nossa, agora estão dominando o mercado por completo. Então, 25 assim, milhões é um número pequeno, relativamente pequeno, é, Quanto, mas quanto ele está a, em a Valve tem crescimento. lá? Quanto a Valve tinha lá com a Steam? Ou tem? Ainda mais do que isso, né? Eu não lembro agora os números de cabeça, mas é mais do que Uhum. isso. Só para contextualizar, o Sander, estou aqui com os números também do VG Charts, do quantidade de PlayStation 5 e Xbox Series vendidos no período aí de final de outubro até a primeira semana de novembro, foram 275 mil, praticamente 276 mil PS5 contra Uhum. 210, 211 mil Xbox e 436 mil Nintendo Switch, mas Aham. no número total a gente tem 25 milhões e meio de PlayStation 5 vendidos contra 18 milhões de Xbox Uhum. Series ou S ou X Mas é aí vendidos. que a gente tem um dado interessante. No último ano, tá? No comparativo do último ano, o PlayStation 5 ele teve um decréscimo nas vendas de 0,2% ao mês, ou decréscimo de 5,1% ao ano, tá? Já a Microsoft, ela teve um crescimento de 0,2% ao mês, ou 5,1% ao ano. Ou seja, ela roubou um pouco o público, Então, né, proporcionalmente, a Sony está desacelerando e a Microsoft está acelerando. Embora a e Sony a ainda Microsoft esteja está na acelerando. frente, é isso que você está Uhum, querendo me dizer. exatamente, tá? Mas eu acho que assim, hardware em si, ele pode ter uma desaceleração nos próximos anos e é muito provável que tenha. O investimentos em comunicação e telecom vai ser muito forte. A, a entrada do 5G vai fazer um game changing, certo? Por isso que o investimento em telecom vai ser muito forte. O 5G vai ser uma mudança total de paradigma. E quem já está preparado para o 5G hoje é a Microsoft, Sim. com seus serviços do Xbox. Então, isso vai fazer realmente com que ela já está no mar azul dela, enquanto os outros estão correndo atrás para montar suas estruturas. Ela já viu isso daí vencer antes. E o detalhe, já houve a chance, por exemplo, a Microsoft já aprendeu muito com seus próprios erros, É uma né? estrutura, assim, para a coisa funcionar hoje, a galera não imagina o que está por trás de toda essa estrutura, né? Exatamente. E hoje é muito fácil você ter isso no seu celular. Então, assim, a gente tem que pensar muito bem na infraestrutura e quem que está com essa estrutura pronta para atender essa demanda imediatamente. Só vejo 3 players que têm infraestrutura pronta para atender isso imediatamente, sendo na ordem.
Microsoft, Amazon e Google. E a Amazon também tem um departamento, uma divisão lá de games, mas parece que é algo que a própria empresa ainda não coloca muito à frente, né? Como um projeto Tem alguns principal. labs, tem alguns É, labs, né, para isso, mas ainda realmente não é um projeto principal. E aí, só para finalizar o raciocínio, né, rapidinho, é um mercado que não vai ser para esse público de agora, tá? É o mercado feito para os filhos desse público de agora. É mercado feito para o seu filho que perguntou se você não podia pausar o jogo no Brasil. você está querendo me dizer, então, que esse é um mercado que, na verdade, é um novo mercado, basicamente, né? É um mercado se transmutando ali num novo formato e que ele vai passar novamente por essa fase de crescimento, amadurecimento, para depois chegar numa... Faz o declínio, Entendi seu ponto, entendi seu ponto. entendeu? Tá, e aí, bom, os caminhos para a Sony, porque aí eu vejo algumas possibilidades, né? A Sony, ela poderia, e acho que essa é a minha aposta, se eu tivesse que apostar, o Sander, eu apostaria que a Sony vai continuar, pelo menos num curto e médio prazo, muito focada no hardware, mas assim, olha, eu vou oferecer a experiência premium em games, né? Uhum. Sem lag, sem a imagem pixelar, sem qualquer tipo de travamento. Eu vou oferecer, se você é um jogador de fato, e aí eu acho que até seria algo, de certa maneira, oportunista, colocar dessa forma, se você é um jogador de fato, você vai querer um videogame de verdade, você não vai querer, eventualmente, outras soluções que podem até ser muito práticas, mas que podem atrapalhar a sua experiência. E aí, seguindo um caminho de experiência premium, para mim seria algo que a Sony poderia fazer, até porque já é da natureza dela, né, se colocar acima das concorrentes, ter um posicionamento mais sofisticado. Então, acho que isso ela faria Uhum. bem. Um outro caminho que eu acho também super viável e super interessante, que eu imagino que tem alguém lá dentro, né, o filho do criador lá do PlayStation, como é que é o nome dele? Quem Kutaragi? Eu tô falando o nome do cara errado. O nome japonês é Quem complicado. sabe, não sei. Mas enfim, né? Alguém deve estar pensando nisso de por que não fazer uma versão do PlayStation 5, talvez do PlayStation 5 seja demais, né? Pelo tamanho que tem esse aparelho, Uhum. mas se eu criar uma versão Nintendo Switch do PlayStation 5, você entendeu o meu ponto? Ou Sim, criar entendi. uma Como versão era o do... PSP? Como é esse da Valve agora, portátil, como é que é o nome? O Steam Deck. O Steam Deck. Putz, cara. Olha, são possibilidades muito fortes até para o futuro. E não só uma possibilidade, como eu acho que já está isso, sendo feito um estudo de caso com isso, né? Tanto na Porque faz, Sony, faz todo qualquer outro player. sentido, né? E não é fazer o PlayStation portátil, como foi no passado, que tinha seu próprio catálogo. É ter a integração, Uhum. como é no Nintendo Switch Exato. e como é no Steam Deck. E Todo um o Game terceiro... Pass. Exato. Aí o terceiro ponto seria, eu vou largar tudo que eu tenho aqui agora e já começar a virar para o cloud, virar a chave para o cloud, Aham. né? E começar a investir pesado. Mas eu acho que é isso que eles não querem fazer, pelo menos nesse momento, É, apesar deles terem lançado a nova plataforma, o novo ecossistema, a gente não viu até agora a Sony fazendo um investimento pesado e, mais do que isso, né, sinalizando para o mercado: olha, nós vamos fazer isso. Nós vamos uhum. apostar nisso aqui, é o nosso futuro. A gente não viu essa movimentação. Pelo contrário, a gente vê a Sony chorando, fazendo pirraça, porque Uhum. porque tem a possibilidade de perder o Call of Duty no futuro. E, putz, Nem me falei pirraça, que eu tô pirraçado com pirraças. Mas, é. então... E quero que você comente também, ô Sander, se de fato a coisa né, o que seria dentro do sistema lá do ecossistema PlayStation ter um ícone lá com o aplicativo do Xbox Game Pass, como tem do Netflix. E segundo a Microsoft, eles teriam feito essa oferta à Sony. E eu não imagino por que a Sony recusou, né, dessa... eu imagino por Eu que não a Sony consigo recusou. imaginar a razão dessa recusa, né? Eu não sei por que uma Bem, oferta dessa o, inocente.
né? O criador é o Ken Kutaragi mesmo, né? É o nome do criador do PlayStation. Opa, então eu tava acertando no nome. Eu fiquei com medo de Tá. falar e tá falando uma besteira, mas eu tava acertando no nome. Ele realmente ele não vê uma finalidade para o serviço cloud, né? Ou para os meta-serviços, né? Então, enquanto isso não mudar na cabecinha deles ali, isso aí vai ser uma engrenagem que vai estar engripando para que a Sony entre de vez na parte do cloud, né? E no metaverso, certo? Microsoft, Valve, Facebook também ensaiou o seu próprio game, seu Steam, seu deck de games, né? Bem casuais O os games deles, Facebook né? ensaia tudo, né, o Sander? Vamos É, combinar? Google 2, né? O sonho deles é é, fazer o super app. Aí eles só exato. precisam estar num país autoritário que aí a população toda seja obrigada a usar. Aí vai dar super certo. Eu acho maravilhoso essas análises que a galera faz por aí. Não, porque agora o super app, não, é mole, num país onde o governo é seu apoiador. E aí, olha, agora todo mundo é obrigado a usar, senão você não consegue nem ir num banheiro, porque precisa Uhum. passar a credencial no super app. Aí é maravilhoso, todo o modelo Ou um de certo negócio país que funciona. está obrigando a usar uma certa moeda digital, né? Que É, ainda, além de tudo, ainda tem validade para uso, então assim, né? mas enfim, vamos voltar aqui o ponto, porque eu tive que fazer Aí a essa, gente está entrando muito na política, vai. Não, Deixa- eu tive que fazer essa observação em relação ao Facebook, porque ele tenta de Uhum. tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Ô, Sander, já que você falou do metaverso, eu lembrei aqui que a Sony também tem um lançamento aí de uma nova versão do PlayStation VR, né? E Aham. por algumas análises que eu vi, a coisa é realmente impressionante. Inclusive, eu não tenho informações agora aqui na tela, mas parece que o O preço VR vai 2, né? vir. Parece que o preço vai vir bem salgadinho, né? Que eles não estão poupando recursos. Então, acho que até reforça aquela ideia que a gente comentou ainda há pouco da experiência premium. Então, a Sony vai falar assim: olha, eu vou ser device centric, sim, mas eu vou oferecer a experiência a mais primorosa possível e eu vou focar nessa estratégia até as últimas consequências, porque eu acho que ainda tem um Uhum. público que pode torcer o nariz para outras soluções que sejam mais convenientes, mas que eventualmente não ofereçam a melhor experiência para esse público mais hardcore que quer, sei lá, eu quero jogar em 4K, bicho, eu quero jogar Sim. com a quantidade do 200 frames por segundo ali, eu não quero ter lag, eu quero ter, pô, sabe, ele quer ter a experiência mais pura possível. Será que esse é um caminho, você enxerga nesse caminho, se for esse de fato o caminho da Sony, um caminho ainda viável, pelo menos enquanto esse novo modelo amadurece, né, como a gente falou ainda há pouco, ou ela está sendo só teimosa? E aí, sei lá, não vou dar o braço a torcer, eu vou insistir nisso aqui, e de repente o tombo pode ser até maior daqui a um tempinho, hein, Sander? Eu acho que eles estão sendo teimosos ainda, tá? Porque, assim, o VR é legal por 30 minutos, tá? Isso se reflete, inclusive, nas vendas do PlayStation VR 1, né? Que você tinha ali, acho que nem 5% da base instalada de PlayStation 4 no mundo Uhum. tinha também comprado o óculos. Então, assim, Sim. a adesão é pífia, né? A adesão é pífia. Enquanto não conseguirem fazer com que a experiência seja uma experiência realmente imersiva, sem tanto que a gente precise ficar preso a cabos e fios e processos E é o pesados, né? capacete, né? O capacete de Robocop e Jaspion junto lá, que de verdade, Sander. Exato. De verdade, a minha sensação, agora, né, falando assim, isso não vai pegar nunca, porque a essência do videogame é que você não quer fazer esforço. Você quer jogar um jogo. Você não quer ficar de pé. Você não quer ficar de Enquanto não pé. for natural, né? Enquanto não for natural, não for uma Exato. coisa absolutamente confortável. E aí a gente está entrando na parte do conforto do cérebro, né? O cérebro sempre busca o menor gasto energético, porque a gente é um bicho que foi programado, nosso cérebro foi programado para guardar energia. E a hora que a gente conseguiu fazer com que a tecnologia fizesse com que a gente tivesse carros que levassem a gente para onde quisesse ir, elevadores que fizessem a gente subir as escadas,
e sofás confortáveis, o cérebro falou, opa, agora estou na minha deixa. E a gente engordou. Agora eu estou no meu conforto. E a gente engordou e passou a ter outros problemas de saúde, né, que são relativos a sedentarismo. E só que ele foca no menor consumo de energia com uma outra contrapartida, o estímulo do prazer, o estímulo do ganho, a serotonina. Então, o videogame, ele é esses dois fatores que uniram dentro do cérebro. Ele uniu ao baixo consumo corporal de energia, você consome bastante, você consome 30% do sua alimentação com o pensamento, né? Com a sua massa encefálica, né? Mas com a produção de serotonina com os ganhos e recompensas vindo pelo jogo, entendeu? Com esses dois fatores fizeram com que, opa, estou no meu lugar ideal. Aí Sim, os caras sim. fazem você dançar, né? DDR, você faz você ficar de pé, faz Sim. você colocar um capacete, você tem imersão e você ter uma sensação iminente de perigo de vida, né, que você pode ter É ali. justamente o que o camarada não quer, né? Não quer. Exato. Então, isso aí pode, a princípio, ser estimulante nos 30 primeiros minutos, mas depois a gente sabe. Pelo fator novidade, né? Na hora ali, nossa, que incrível, mas o cara Aham, não vai pegar um jogo, entrar numa campanha que exato. exija mais tempo de dedicação ali. Aham. Tem um Então, episódio de Rick and hum, Morty que o Rick entra no game de simulação da vida, né, que ele começa o game, né, nasce e morre dentro do game. Na hora que ele morre, o Rick saca ele do jogo, né? Foi, mas aquilo tudo era real? Não, aquilo era só um jogo, né? Mas ele os- tava, como é que ele tava? Ele tava com a realidade virtual deitado. sim. É isso. Isso é capaz de fazer as pessoas entrarem na realidade virtual. Porque, o cara tá deitado. Né, o corpo físico tá imerso dentro de um ambiente confortável, a pessoa A descansa, fantasia coloca ali, aquilo né? lá, e ela fantasia ali dentro. Só que a fantasia torna-se tão real com estímulos que faz com que ele tenha sensações. Algo meio Matrix no ar, né? Total, total, total. Ô, Sander, então, para a gente caminhar para o nosso encerramento, Sander, você já deu sua previsão aí que possivelmente você acredita que o tombo da Sony pode ser até maior por ela estar sendo teimosa. Quais seriam as saídas para a Sony, ela voltar a investir nos exclusivos, que eu acho que é a parte essencial. No final das contas, por que as pessoas compram um videogame ou criam uma conta em uma plataforma? É por conta dos jogos que tem ali. Não importa se é conveniente, não importa, é o que garante a Nintendo até hoje, né? E que pelo visto vai continuar garantindo por um bom tempo. E é o que sempre moveu essa indústria, né? O camarada vai pro Game Pass, ou para Steam, ou para qualquer outro. O que matou o Stadia? Um catálogo, que é uma porcaria, tem pouquíssima Uhum, coisa. Se fosse um catálogo de fato considerável, o Stadia teria a adesão das pessoas. Por que Netflix, ou a própria Amazon e outros aí não decolam? Só botar joguinho de celular e botar uns clássicos ali, uns clássicos retrô, isso não garante, né? E aí sim justifica-se a preocupação da Sony com a Activision e seu Call of Duty, mas então vamos correr para criar. Acho que esse prazo que a Microsoft está dando é assim, o subtexto é assim, olha, corra para arrumar outro FPS, exatamente. corra para criar outra franquia. O que que é o mais importante para na hora que as pessoas façam com que as pessoas prestem atenção e comprem alguma coisa, né? Comprar no sentido não comprar financeiramente, compre uma ideia, né? Simpatizem por uma ideia, simpatizem por uma questão. E isso daí envolve várias coisas. É a imersão que elas têm e a empatia que elas trazem em relação a um protagonista. Por que tantas pessoas gostam do Darth Vader? É um vilão icônico, com seus problemas reais, com problemas que todos poderiam passar por aqueles problemas, né? E se tornou um cara que carismático sem precisar mostrar o rosto.
Só a presença dele já trazia um clima, uma tensão, né, para os filmes da série Star Wars, né? Sim. Porque que o Walter White foi um cara tão... Breaking Bad foi uma série tão poderosa, por causa do protagonista, o Walter White, que a pessoa trouxe para empatia do protagonista, entendeu o seu problema Até hoje e... não tivemos outra série à altura, né? House of Exato. Cards chegou Olha, próximo ali, mas a gente não teve outra desculpa, altura. desculpa se alguém vai levar spoiler disso aqui, mas vou falar do mesmo jeito, então. Trouxe empatia, né, pro personagem. Começamos a entender por que que ele começou a fazer drogas, né? Não, isso não é spoiler. A Mas série também já tem, sei lá, já tem quase 10 isso, anos já. é. Sei lá. Não, Já tem mas bastante tempo. Já tem bastante tempo. ao final, ele se mostrou o grandíssimo filho de uma PQP, né? Fazendo o que ele fez até com aquela criança, Sim, sim. entendeu? E a gente não ficou com raiva. A gente entendeu o ponto de vista dele. Assim, falou, mas o que que isso tem a ver com game? Cara, tem tudo a ver com game. A Sony tem a faca e o queijo na mão para poder construir um universo dela de games baseado em protagonistas e antagonistas que geram empatia no público, como, por exemplo, Last of Us, que vai ter série agora. Eles fizeram um caminho contrário, começaram com um game e foram para série. God of War, que também tem previsto séries e filmes, também fazendo um caminho contrário. Que ela pode montar e trazer para o catálogo delas complementos dos filmes, mas complementos efetivamente, que as histórias façam sentido e sejam canônicas para os filmes. Esse é o caminho para a Sony, para ser diferente. Não é só o protagonismo no desenvolvimento do software, mas desenvolver histórias que sejam cativantes, que façam com que as pessoas se importem com o protagonista ou com o seu antagonista, né? Mas esse é o caminho da Sony, tá? A Microsoft, ela Apostar nas não... suas propriedades intelectuais e criar novas propriedades intelectuais, né? Exatamente. Apostar nesse nicho que a Sony tem. A Sony tem um estúdio de televisão, de filmes muito bom. Ela precisa investir pesado na ouvir mais o público para fazer histórias que eles se importem com essas histórias e tragam empatia. E essas histórias gerem games que vão ser spin-offs dos filmes ou séries, né? Isso vai fazer com que a Sony exploda, tá? Se ela trouxer isso de uma forma que seja imersiva, como, por exemplo, é o que o James Cameron está querendo fazer com o Avatar, né, do Caminho das Águas, que ele está prometendo que vai ser o filme mais imersivo, apesar de ser uma história... Avatar 1 já foi uma história manjada, Velho Oeste, todas as histórias do Velho Oeste são basicamente Avatar, né? Verdade, verdade. Nunca tinha pensado Mas, por essa perspectiva, mas é verdade. então, mas a simpatia que o Jake Sully, por ser um cara cadeirante, que entrou e começou a andar e criou vínculo com outra tribo, né, com outra espécie, né, de outra raça alienígena, e trouxe e começou a defender o ponto de vista dele, entendeu o ponto de vista, trouxe a simpatia com o público, fez com que o Avatar seja hoje a maior bilheteria do cinema. Aí eu falei, mas não foi o Guerra Infinita? Não foi porque o Avatar foi relançado e ultrapassou Guerra Infinita de novo. Mas ainda assim, é a maior bilheteria, né, dos cinemas, tá? Porque o protagonista foi carismático. Então, esses são os pontos que eu acho que tem que ser focados. A Microsoft, ela está indo para um caminho certo. Ela está criando o seu universo de, de produtoras, de projetos, baseados todos em nuvem, distribuição via streaming, né, disso daí. Para ela se tornar a maior potência de games no mundo, ela precisava ter roteiros. E para quem tem roteiros, indústria do cinema. A gente poderia, o Sander, até traçar um comparativo aqui, que a médio e longo prazo, Microsoft vai se tornar muito mais próxima da Steam e possivelmente, pela nossa previsão aqui, a Sony vai se tornar muito mais próxima do que é a Nintendo hoje.
Então, a gente vai ter uma olhando muito mais para o aspecto da plataforma, a outra olhando muito mais para o aspecto das suas próprias propriedades. Ela também vai ter que ter a plataforma, eu acho que isso aí não tem Uhum. jeito, né? Então, ela vai ter que evoluir no seu sistema, na sua PS Plus, ou seja, qual é o nome, no final das contas, que ficou essa nova PS Plus? É PS Aham. Plus Plus, né? Deve ser. Deve ser. Mas ela vai ter que se preocupar muito mais com suas propriedades intelectuais. Exato. E eu não. Bom, eu acho que seria um exercício muito interessante até da gente imaginar, né, como é que seria. Será que a gente chega em algum momento no mundo em que eu vou comprar o hardware de uma pensando nos exclusivos, mas eu também vou poder ter o aplicativo da outra ali e rodar os jogos cloud da outra numa boa? Porque no final das contas, né, se a gente fosse fazer um exercício aqui, o quanto o PlayStation poderia vender a mais, já que a Sony quer Uhum. vender hardware, se ela adota o bendito aplicativo lá, se é que a história é verdadeira, mas foi noticiado, né? Foi É. jogado isso no ar, né? Uhum. Mas o quanto ela poderia vender a mais de PlayStation se ela fala assim: olha, agora você pode ter dois em um. Que no final das contas é isso, ou quase isso, né? Que você não poderia rodar de todos os jogos, mas do Game Pass ali você tecnicamente poderia jogar todos. Então, assim, É. com isso seria mais ou menos o seguinte, né? A Microsoft diz para a Sony, assim, o Satya Nadella vira para a Sony e fala assim: olha, eu abro mão de vender meu hardware, dane-se. E vocês podem vender hardware quanto vocês quiserem, né? Sim. Será que a gente chega nisso, Sander? Será que a gente Olha, chega é nesse uma ponto? possibilidade, é uma possibilidade de ser considerada, sim, porque o investimento em hardware, logística, armazenamento, compra de semicondutores, né, desenvolvimento do hardware, corrida pelo desenvolvimento do hardware é insana. É um custo muito alto, né? Hoje, para você colocar um Xbox, dá R$ 2.500 no Brasil, né? Com o hardware que ele tem, que é um hardware mais poderoso que muito PC, que é vendido hoje a 3.000, você tem que estar subsidiando muita coisa para fazer isso, Sim, certo? sim, sim. Inclusive a logística, né? Então é engraçado esse ponto de vista, né? Porque de repente o que a Sony viu como uma grande ameaça poderia ser, a médio prazo, a eliminação de um concorrente, sob um aspecto. Eu continuo tendo a concorrência da plataforma, mas eu não tenho mais o videogame. Porque se ela mata a venda do Xbox agora, a Microsoft nunca mais vai lançar um novo Xbox. Né? Se ela Eu mata acho que a série S, a linha Series, né? Por que a Microsoft, numa perspectiva futura, lançaria uma próxima geração? Com certeza, o foco vai ser todo no serviço, na plataforma. tem, E, totalmente na assim, agora é plataforma. óbvio, né? A gente não tem como saber o que vai acontecer, então, obviamente, para o cara que está lá no comando, e se não foi isso, né? Aí, Se eu você vou for ser, fazer uma aposta é, segura, aí né? não, aí o Tipo assim, cara, você tem R$ 100.000, você quer apostar no quê? Né? Na Sony ou na Microsoft com sua plataforma? Eu colocaria não, 70-40, 70-30. pelo que a gente tem hoje configurado no mercado, 70 Microsoft e 30 Sony. Uhum. Mas, porque a postura da Sony está sendo essa, né? A gente não viu ainda Sim. uma reação. Uhum. Ô, Porque a Sander, gente não já. sabe como é que tá os bastidores da Sony também. Mas Sim, exato. pelo andar da carruagem, pelo que eles têm mostrado, eu acho que isso é muito mais viável. Muito bem, meu amigo Sander. Falamos aqui sobre a briga e a guerra entre Sony e Microsoft. Analisamos Microsoft, falamos de Nintendo, falamos de todo mundo hoje, hein, Sander? Facebook, Twitter, A gente Netflix. falou menos de Nintendo do que o dos outros dois, né? Mas a gente vai gravar um outro especial sobre a Nintendo. A gente tem que gravar um sobre o mercado mobile também. E aí Aham. a gente vai. Vamos devagar, a gente chega lá. Sander, meu amigo, quero lhe agradecer por mais essa participação aqui no nosso podcast. Obrigado mais uma vez pela sua presença. E vamos ver se a gente consegue fazer ainda de final de ano, expectativas para o ano que vem. Dá Vamos, perfeito. Me vamos chama fazer a sim que nossa a gente lista de participa. Natal aí, Sander. É isso aí. Tá certo. Obrigado pelo convite. Nós estamos sempre juntos aí, né, para conversar, para falar, para discutir sobre tecnologia, que é uma paixão, né?
desde criança, a gente se conheceu há 40 anos atrás e sempre falando sobre isso, Verdade, é isso aí. né? Então, puxa vida, é sempre uma honra e sou muito grato pelo convite e participar do seu podcast. Muito bem, meu amigo. Lhe agradeço mais uma vez, Sander, e agradeço a você também que está nos ouvindo ou está nos assistindo. Você já sabe, o Coin2Biz está disponível nas principais casas do ramo. Ele é publicado no feed do Talk2Biz, então você busca lá Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra, e no nosso canal no YouTube, Talk2Biz. Você pode ir nos nossos endereços virtuais, coin2biz.com.br ou talk2biz.com.br, que você também vai nos encontrar uma vez por mês, ou quase isso, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente está sempre por aqui comentando sobre o mercado de jogos eletrônicos, a indústria dos videogames. É isso, meus amigos. Hoje vamos ficando por aqui. Meu agradecimento mais uma vez ao meu amigo, meu irmão Sander, e nos vemos na próxima. Até lá. Tchau, tchau.